Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal, canal Rafael Garnier. Mais um capítulo, do nosso estudo aí sobre o livro do Gênesis, livro do início, Aliás, muito mais que o início de tudo, Chegamos ao capítulo 23, então abra sua Bíblia comigo aí, Gênesis 23, um capítulo curtinho, são apenas 20 versículos, mas com muitas coisas poderosas e tremendas. Enquanto você abre, você já sabe, faz todo aquele procedimento aí para nos ajudar, curte esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais se for possível e não deixe de se inscrever no canal, amém? Vamos lá? A morte e o sepultamento de Sara, depois do cumprimento da promessa, do nascimento de Isaac. Vamos lá, capítulo 23, versículo 1. Já curtiu aí? Já compartilhou? Já se inscreveu? Então vamos embora. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta, de diante da minha face. Versículo 5. Responderam os filhos de Et e Abraão, dizendo-lhe, versículo 6. Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, dê diante de minha face, ouvi-me e falai por mim. A Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que está nele. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que está em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova, que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et. De todos os que entraram pela porta da cidade, e depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova, que nele estava, foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Esse é o capítulo 23, Vamos comentar algumas coisas aqui bem rapidamente. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho, eu acho. Vamos lá, versículo 2. Quando ele fala assim, e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, Só lembrando para vocês, Hebron quer dizer lugar de comunhão ou amizade, Como nós já falamos lá no capítulo 13, tá? Versículo 3, e falou aos filhos de Et, são os hititas, Hititas, filho de Et, hititas. Ok? E aí Abraão vai dizer sobre ser estrangeiro e peregrino e tudo mais. Versículo 6, ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós, enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então, aqui, Abraão enterra, sepulta Sara no melhor lugar. Por quê? Porque ele se importava muito mais com a sepultura que com as tendas. Ele se importava muito mais com a habitação eterna do que com a habitação terrena. Seguindo lá Mateus 8:20, Mateus 27, versículos 57 ao 60. O futuro é muito maior do que o presente. Abraão entendia isso aqui. O nosso futuro é muito mais cheio de maravilhas, irmãos. Eu falo isso todas as vezes aqui. No céu nós seremos surpreendidos positivamente, ok? Então percebam que ele era estrangeiro e peregrino nessa terra. Ele mesmo fala isso, no versículo 4. E ele procura a cidade, mas ele procura uma cidade que é permanente. A cidade permanente lá de Hebreus 11, versículos 9, 10 e 16. Certo? Continuando, versículo 9 aqui.
né, que ele me dê a cova de Macpela. Né? Então quer dizer que Macpela quer dizer duplo, quer dizer dobrado. Interessante é que Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia são enterrados ali naquela sepultura, ali naquele de frente para o campo de Macpela. Né? São 3 casais sepultados. Você pode ver isso, né, lá nos versículos, no versículo 19 aqui, né, que a gente está acabando de ler. No capítulo 25, versículo 9 também, você vai ver outro casal sendo ali sepultado. E no versículo 49, lá no finalzinho de Gênesis, né, capítulo 29, perdão, versículos 29 a 32, e capítulo 50, versículo 13, certo? Então, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Né? Então, eles complementam aqui, eles formam, na realidade, o título, né, o título divino de Deus, né, que é um Deus totalmente da ressurreição. Olha lá, Êxodo 3, versículo 15, e Mateus também, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 32, ok? Continuando aqui, alguns detalhezinhos mais, ainda no versículo 9, né, Abraão, aqui, Sara e Isaac. Abraão, Sara e seu filho Isaac. Ambos, né, os 3 aqui, eles morrem em Berseba. Né, interessante isso, né? Olha lá o capítulo 21, no versículo 33, você vai ver isso, né? Capítulo 21, 33. Volta um pouquinho, deixa eu ler para vocês aqui o 21, 33, olha lá. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, né, o Deus eterno. Então eles viviam nesse bosque, mas eles foram sepultados, né? Eles morrem, são sepultados lá em Hebron, né? Nesse pedaço de terra, né, comprado, né, por Abraão em Macpela, né, quer dizer lugar duplo, dobrado. Né? Agora olha que interessante, Hebron, né, está entre Berseba, ao sul, e Jerusalém, ao norte. Então, não é só um lugar aqui de comunhão, né, como eu falei para vocês que Hebron quer dizer comunhão, mas é o caminho que leva a Jerusalém. Olha que profético isso, né? Hebron é o caminho que leva a Jerusalém. Espiritualmente falando, a caverna de Macpela é a entrada para a Nova Jerusalém. Né? Então, Sara é sepultada num lugar na frente de um campo, onde as sementes morrem para gerar os frutos. Né? Sara é sepultada, né, na entrada desse campo, que é um lugar de vida, de ressurreição. Né? Olha lá 1 Coríntios 15, 36. Né? Então Abraão creu e morreu crendo, né, no Deus da ressurreição, o mesmo Deus de Romanos 4, 17. Então a nossa Nova Jerusalém, ela está sendo representada por essa entrada, né, a entrada desse campo. Né, a nossa Nova Jerusalém, que é a nossa pátria permanente, a nossa pátria superior, a nossa pátria vindoura, lá de Hebreus, como eu já falei para vocês, capítulo 11, né, dos versículos 10 ao 16. Então Abraão escolhe um lugar maravilhoso, né, um lugar profético, para sepultar a sua mulher Sara. Né, a entrada desse campo, né, esse campo de vida, de ressurreição. Por crer no Deus da ressurreição, Abraão escolhe um lugar de vida para sepultar Sara, porque para ele era muito mais importante o lugar da nossa sepultura do que o lugar das nossas tendas. Porque ele estava muito mais ligado à nossa vida, ele está hoje muito mais ligado à nossa vida futura, à nossa Nova Jerusalém, no nosso campo definitivo, do que nas nossas tendas terrenas. Então não se apegue tanto às coisas terrenas, pense nas coisas do alto. Né? Busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Amém? É isso, como eu falei, o vídeo de hoje curtinho, né? Alguns detalhes muito interessantes, mas bem curtinho. Espero que você tenha gostado, espero que você possa compartilhar, curtir aí, se inscrever, né, no canal. Bom, um grande beijo, até o próximo capítulo, né, onde aí no capítulo 24 a gente vai ter Abraão mandando o servo buscar uma mulher para Isaac, que vai ser poderoso também esse capítulo. Estamos quase chegando na metade do livro, amém? Vamos com tudo, fiquem com Deus, né, e até a próxima. Tchau, tchau.